Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias e Entrevista tem a satisfação de conversar com o nosso preclaro advogado, Dr. Odilon Mucinelli, que também é membro fundador da Academia de Letras Vale do Iguaçu de Porto na Vitória, a ALVE. Ele é ocupante da cadeira número 18, que tem como patrono o Dr. João Farani Mansur Guérios, e membro também de outras instituições culturais. Afinal, 11 de agosto, dia do advogado. Meu caro frade Dr. Odilon Mucinelli, quanta honra! E seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É um prazer enorme recebê-lo aqui na CBN. Boa tarde, meu caro amigo e professor Aloysio Wittig. Boa tarde, caros amigos e caríssimas amigas da CBN Vale do Iguaçu. Meu doutor Odilon, não é meu, o Odair vai ficar com ciúme, né? Meu amigo doutor Odilon, pronto, já amenizei. Vamos conversar um pouco para conhecer um pouco mais da bela caminhada do senhor na área do direito e a sua abnegação, seu hobby, vamos dizer assim, que é a pesquisa cultural de Porto na Vitória região. Meu caro professor, colegial pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, no dia 19 de dezembro de 1965, justamente no dia em que se comemora o Dia do Paraná. Portanto, há mais de 50 anos. Muito bem. Doutor Odilon, o senhor pertence à velha guarda de advogados. Permite-me assim falar. Eu gostaria que o senhor citasse o nome de mais algumas pessoas que realmente se formaram no direito, operadores do direito, por gentileza. Muito bem, eu vou começar pelo professor Ciro Sebastião da Costa. Muitos o conhecem por ser o marido da professora Edith Santos. Então, citado o professor Ciro, cito a Maria Terésia Büchsen, cito a doutora Dani Faraulinger, que apesar de não exercer a profissão, ela é formada em Direito. E em quarto lugar está este modesto operário do direito. Muito bem. Está aí o pessoal da velha guarda e o nosso profundo respeito a vocês, operadores do direito, com muita responsabilidade, com muita competência e, afinal, o advogado tem que estar com a ficha limpa. Falar em ficha limpa, me lembra de OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Na atualidade, doutor Odilon, há um processo, uma prova para realmente ganhar a carteira da OAB. Eu pergunto ao senhor, na sua época, como é que era o processo para o senhor receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil? Por gentileza. Meu caro professor, quando a gente passava para o 5º ano, já nos primeiros dias, a gente obtinha a carteira de solicitador acadêmico. Significava assim um projeto de advogado. Obtida essa carteira, a gente dirigia-se para um escritório de advogado, de preferência uma banca advocatícia com mais advogados. Ali a gente acompanhava o processo, muito menos a petição inicial, que a gente não podia iniciar, não podia assinar, melhor dizendo. Depois a gente só acompanhava o processo até o fim, com contrarrazões, contestações, impugnações, razões de recurso, contra-razões de recurso, enfim, acompanhava o processo de começo a fim. Então, este era o primeiro, e no fim do ano, do 5º ano, este escritório fazia um relatório
contando tudo o que a gente fez, participações em audiências cíveis, criminais, trabalhistas, constitucionais, enfim, de todos os ramos de direito a gente tinha que frequentar audiências e ter uma atuação positiva, uma atuação fazendo perguntas, que era o que a gente tinha que fazer. Este era o primeiro sistema e o melhor sistema e mais escolhido pelos alunos. Tinha também o escritório modelo da faculdade, aonde a gente fazia o trabalho gratuito, a justiça gratuita, principalmente atendendo pessoas carentes, com ações de alimentos, problemas de família, e também no final você tinha que ter um relatório do responsável pelo escritório modelo. Enfim, estes eram os dois modos de se ingressar na OAB. Feito isso, feitos os relatórios, como eu disse no início, a maioria preferia fazer aquele em banca advocatícia, que era mais produtivo, você aprendia mais na prática. Vivência, né? A vivência do direito. Interessante, quer dizer, diante de todo esse dossiê, aí essa banca dava aprovação para os senhores. O doutor Odilon, é impressionante, porque quem faz medicina, ele sempre está já na prática. No sexto ano tem a residência. Perfeito, a residência. Quer dizer, eu penso que o sistema ao qual o senhor sofreu esse processo mostrava a prática. Não estou dizendo que é ruim o processo hoje, mas apenas se resume uma questão teórica. Nada mais do que isso. Eu tenho impressão, desculpe a parte, tenho impressão que o sistema de hoje não avalia a real qualidade do advogado, o real saber, o real conhecimento. Doutor Odilon, nós tínhamos aqui uma associação dos advogados de Porto, União da Vitória e até pegava a região. Eu sei que o senhor foi um dos fundadores, seu cargo de presidente, secretário. Poderia nos falar, porque poucos operadores do direito de hoje até desconhecem dessa associação, que foi uma associação forte e representava a classe dos advogados. Por gentileza. Meu caro professor, lá pelos idos de 68, 69, a classe sentiu a necessidade de ter um órgão representativo. Não teve coragem ainda de criar, de fundar as subsecções. Então foi criada a Associação dos Advogados de Porto União da Vitória, reunindo as duas comarcas, Santa Catarina e Paraná. Primeiro presidente, quem sabe o professor conheceu, foi o Rivaldo de Paula Rocha. Sim, doutor Rivaldo. Elemento ativo, atuante. E assim a associação foi andando, foi se desenvolvendo, foi representando a classe de modo satisfatório. Mas chegou-se uma ocasião que a gente também achou que não tinha representatividade. E aí, eu acho que você vem com outra pergunta, que seria as subsecções. Sim. Posso já, quem sabe, entrar nesta área. Daí vieram a subsecção de União da Vitória, encabeçada pelo Dr. Moacir de Mello e pelo Dr. Roberto Ciro Correia. Os dois que reuniram, fizeram reuniões e depois chamaram a nossa presença e fundaram a subsecção União da Vitória. Logo em seguida também Porto União sentiu necessidade de fazer, porque a União da Vitória não podia atender Porto União. Então, encabeçada pelo Dr. Zani Fará e por este advogado, criamos a subsecção de Porto União. O senhor, então, é um dos criadores da subseção de Porto União. Beleza. Nós estamos falando da OAB. O senhor é jubilado tanto em Paraná e Santa Catarina, doutor Odilon? Sou já desde 2010, quando eu atingi 70 anos. Fui jubilado na Ordem do Paraná e logo em seguida que eu tinha inscrição suplementar, porque a originária minha era no Paraná. Era e é ainda porque ela se mantém viva. As duas
Eu estou com a inscrição ativa nas duas subsecções. Então, a minha originária no Paraná e a suplementar em Santa Catarina. Muito bem. Doutor Odilon, eu vou lhe fazer o seguinte questionamento. O senhor que conviveu com advogados realmente com gabarito, com aquele elan que às vezes a gente está em audiência ou num jurado e te percebe que alguns acabaram de deixar de zelar por este elan dentro da profissão. Eu gostaria que o senhor citasse o nome de um advogado que deixou a sua marca no direito em Porto da Vitória, região. Antes de dizer aquele que mais marcou a nossa presença, o nosso contato, eu preciso falar o doutor Moacir de Mello, o doutor Roberto Ciro Correia, doutora Maria Terésia, doutor Stanislau Novick, que era professor de português no Túlio, e outros que a gente... Portulhão, Vitinho. Vitinho Portunião, Mário Maier Portunião, Lourival de Paula Rocha Portunião, e aí vem uma lista. Aliás, quando eu comecei a trabalhar aqui, não passava de 15 advogados. Por isso que eu tenho uma dificuldade de citar os outros. Para atender a região. Para atender a região, não passava de 15, entre 13, 14, por aí. O advogado que me marcou de fato, ele foi o fundador, o criador da Escola Técnica de Comércio de Plácido e Silva, esqueci o nome, Coronel Davi Carneiro. Falei de Plácido e Silva porque eu concluí o curso de comércio no de Plácido e Silva, em Curitiba. Não, compreendi. Tranquilo. Desculpem a falha. Escola de Comércio Davi Carneiro se formavam os contadores, né? Conhecido como também? Conhecido como guarda-livros. Isso. E o doutor Mansur, além de ser o fundador, foi o diretor por mais de 33 anos. Eu já disse o nome. E aí, além de um lutador pela educação, ele foi um emérito teatrólogo. Muita gente conhece a peça As Faladeiras da Rua Prudente, uma peça cômica, interessante, que hoje esse pessoal, que me parece que ainda há um grupo de teatro aí, deveriam fazer. Eu, com muita honra, com muito prazer, tenho todas as peças dele escritas por ele, tenho todas, me foram presenteadas. O senhor tem as peças escritas pelo Dr. Mansur? Escritas por ele, tenho todas elas. A filha dele, a Guita, me presenteou com as peças dele. Quando, aí vem a razão que ele marcou comigo, tanto é que eu escolhi para patrono da minha cadeira na Academia de Letras. Aí, quando a Guita soube disso, me presenteou com todas as peças do Dr. Mansur. João Farani Mansur Guedes é o nome que mais influiu. Aliás, comecei a praticar no escritório dele. O senhor trabalhou no escritório dele praticando direito? Por 1 ano e pouco. Daí eu alcei voo e proclamei a minha independência. Belo professor, né? Belo professor. Eu tive o prazer de fazer escola de comércio técnico e ele foi meu professor. E pela primeira vez na vida, isso década de 60, uma das aulas, que eram aulas inesquecíveis, né, fantásticas, ele disse assim: vocês não sabem o que tem na Europa tecnologia. Eu pego o telefone na Europa, levanto e vejo no telefone a imagem com quem estou conversando. Isso década de 70, doutor. Realmente ele é uma pessoa à frente em todos os sentidos, né? Porque uma pesquisa realizada aqui dos 70 anos da Secretaria Estadual de Educação, e o nosso núcleo tem muito mais tempo que a Secretaria, junto ao nosso também confrade Cordovan de Mello. Um advogado que eu deixei de citar.
Então já bem lembrado de Justino Volsky. Cordovan Frederico de Mello. E com o doutor Volsky. Luiz Volsky, fundador da FAV. Exatamente. Hoje Unespar. A conversa vai puxando, né? E aí a gente fez uma pesquisa e as escolas, na época, para serem aprovadas, tinham professores, poucos com habilitação do magistério, professor. Então nós tínhamos, assim, médicos, engenheiros e advogados. E uma dessas pesquisas que eu fiz, o doutor Mansur, professor de História, professor de Francês, e essa habilidade impressionante. Acho que não, desculpa. Penso que o senhor citou o nome realmente completo. Parabéns. Não, ele marcou muito na minha vida pessoal e profissional. Muito bem. Doutor, o que dizer hoje da justiça no Brasil? Não precisa cavocar muito fundo, não. Pergunta muito séria. Não é difícil de responder, mas ela pode ser até comprometedora. O direito, na minha época, existia mais solidariedade, mais companheirismo, aonde se procurava única e simplesmente em cada processo a verdade. Se procurava este item principal. Hoje, mudaram-se muitos conceitos, muitos entendimentos, e creio, para finalizar essa opinião, não se decide dentro da verdade. Muito bem. Gostei do seu posicionamento, doutor Gilon. Lembrei de algo. Existe rábula? E o que um rábula faz? Não existe mais rábula. Com a formação do direito, com o ensino do direito, não existe mais rábula. Existiu aqui um que não conheci, porque eu sou nascido em 40 e ele atuou por aqui na década de 30, chamado Hortêncio Batista. Este rábula, segundo contava o doutor German, que aqui chegou por volta de 35, 36, diz que tinha, e aí veio o que o rábula sabia. Ele tinha um conhecimento de direito, superficial, quem sabe, mas conhecia alguma coisa do direito. E participava, porque não tinha advogado, participava das audiências em defesa desse ou em defesa daquele. Então o rábula era uma pessoa que conhecia alguma coisa sobre o direito. Muito bem. Poucos, com certeza, não ouviram falar esse nome até. Rábula. Muito bem. Meu caro doutor Odilon Mucinelli, preclaro advogado. O senhor não é apenas um advogado, não. O senhor é uma pessoa que faz parte de um jornal que é o terceiro do Brasil. É em circulação. Em circulação, exatamente. E que fez, dia 11 de junho, 90 anos. E o senhor, nesse jornal, o senhor tem uma coluna que se chama Milho no Monjouro. O que dizer dos 90 anos do jornal O Comércio? Porque o senhor, eu vou usar um termo que o Carlos Guedes gosta muito, o senhor é um garimpeiro cultural, o senhor é um pesquisador nato, o senhor indaga, o senhor vai atrás, o porquê, não pode, esse item, aquele lá, o senhor monta, geralmente, com esses fragmentos de palavras ou de assuntos, um mosaico maravilhoso para a nossa cultura, a nossa história. Nos fale da importância de 90 anos do Jornal Comércio. Eu posso resumir a importância do Jornal Comércio, porque destes 90 anos, mais de 50 eu dediquei ao Jornal Comércio. Portanto, eu escrevo para o Jornal Comércio desde 1970, meados de 70. Escrevo esta coluna, que eu acho assim de bom alvitre, a gente justificar o porquê o nome Milho no Monjolo.
Muita gente pergunta o que significa isso. Perfeito. Foi um nome que eu achei sugestivo, porque eu fiz a comparação do Monjolo com o jornal, a comparação do milho com as palavras. E como o milho é alimento do corpo, as palavras são o alimento do espírito. Olha só, que bela definição, doutor. Muito bem, eu sei que o senhor faz parte de muitas instituições, a JB, do SESC Literário, Instituto Histórico. Tem que ser bem rapidinho aqui, porque nosso tempo já está estourando. O senhor foi, assim, reconhecido por essas instituições? Muito bem, eu vou fazer resumidamente também. Eu fui um dos fundadores da Academia de Letras. Ingressei no Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, graças à minha coluna, tendo como passaporte a minha coluna no Jornal Comércio. Isso em 2014. E por último, no começo deste ano, ingressei na Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, secção do Paraná. Isto por quê? Vou justificar por quê. A Aldair foi indicada como associada efetiva. E eu entrei de ratão como associado honorário. Quanta honra, hein? O senhor Aldair leva, o senhor lhe arrasta. Mas acontece aí que a presidente, sim, a Maria Tereza, gostou do que eu faço, da pesquisa que eu faço, da garimpagem que eu faço, e disse, não posso deixar escapar. Eu vou trazer para a nossa associação. Se bem que lá dentro eu estou bendito é o fruto. Praticamente poucos homens lá, só mulheres. Tanto é que de jornalistas e escritoras do Brasil. Parabéns, hein? Parabéns. Muito bem. Doutor Odilon, o senhor sabe dizer quem foi um dos últimos navegadores do Rio Iguaçu? Tropeiro, um homem que escolheu para ser sua esposa, Dona Holanda Ballardini. Tem mais um outro sobrenome que esqueci agora. O senhor sabe dizer quem é esse ilustre cidadão? Por coincidência, conheci muito esse casal, viu? Conheci bastante. Aprendi muita coisa com eles. Cícero Moncinelli era meu inesquecível pai. Olha só. Holanda Ballardini Moncinelli, minha inesquecível mãe. Aprendi muita coisa com eles. Papai foi tropeiro quando moço, depois trabalhou no comércio, depois trabalhou no ramo da navegação e por último voltou a ser tropeiro quando velho, porque ele comprou uma fazenda. Nos últimos anos, dos últimos 20 anos da vida dele, ele foi fazendeiro e tropeiro. Papai, eu vou falar não só dele como o último navegador, ele foi um dos últimos, quando a navegação do Rio cessou em 1953. Além dele, existia uma pessoa muito querida, Campolim Ramos, que tem a praça lá, Campolim Ramos, ali no Val. Ele tinha o vapor Iguaçu. Quem quiser conhecer, vai lá que vê na casa dele, pintado na parede, o vapor Iguaçu. Meu pai tinha a lancha de Santa Terezinha, que tem um quadro ali na entrada da porta, pintada pela pintora Helga Vil. Então eu não posso citar só um navegador. Teria meu pai e o seu Campolim Ramos. Muito bem. O seguinte, o senhor percebeu que nós estouramos no tempo e o senhor vai voltar no programa para contar essa bela história e detalhes da nossa história. E vamos incluir até o doutor Mansur em algumas coisas. Pode ser? Pode ser. Fechado? Fechado. Então assumiu o compromisso com todo mundo agora. Caro confrade, doutor Odilon, em nome de toda a equipe da CBN, agradecemos sua amável presença e solicitamos sua mensagem final para os operadores do direito. Eu vou deixar uma mensagem
bem curtinha, com duas ou três palavras. Hoje é preciso que o bom advogado tenha moral e ética. CBN Entrevista retorna na quarta-feira que vem, dia 18 de agosto, às 14h30, com um novo convidado. Até lá!